Olá, amigos da TV Cidade de Farroupilha, eu sou a Michi Ranzolin, estou aqui apresentando Empresas e Negócios no lugar do Glacir, que cedeu a cadeira dele gentilmente para mim, então é uma honra e eu agradeço a confiança. Hoje estamos recebendo o empresário Irineu Matana, que ele é diretor da Bormana e do Matana Iveco. Muito obrigada pela disponibilidade de ter vindo aqui falar com a gente. E comenta um pouco pra gente o que é a Bormana, o que a Bormana faz hoje. Muito bem, obrigado a vocês por nos receber. A Bormana começou em 1990, começamos de uma forma muito simples, como a maioria das empresas, um projeto só que visava uma oportunidade e poder entregar um serviço de mais qualidade para os nossos clientes. Nós começamos, esse ano então estamos completando 30 anos, né, de história. Parece que foi ontem assim para nós, é uma coisa que a gente faz com paixão, e nós começamos ela em 3 pessoas. Na verdade eu e meu irmão e a Serli, que era a nossa secretária na época, e aí fomos tocando o barco aí até hoje. Perfeito. E como é que era, com que vocês trabalhavam naquela época de ramo, especificamente? Nós começamos com a parte de injeção, que é bomba injetora e bicos, né? Sendo que bomba injetora é um serviço específico que a maioria das outras oficinas, assim, que são multimarcas, e para-choque é para-choque, não fazem, né? Então a gente atendia, assim, a transportadoras, empresas de ônibus, empresas de transportes, concessionárias de veículos e as outras oficinas, e também os autônomos, né, caminhoneiros em geral. Então, na verdade, era um nicho de mercado que tinha condições de expandir, porque não era muito... Era um nicho nobre, Michele, inclusive, que requer assim, capacidade técnica, equipamentos específicos, né? E é como se fosse assim, a bomba injetora é como se fosse o coração, né? É um serviço específico, um serviço técnico, e que era muito na época valorizado, e por isso que a gente enxergou ali uma oportunidade de prestar um serviço com mais qualidade, com preço acessível, um serviço honesto, né, para o nosso cliente. Perfeito. E hoje, a Bormana, 30 anos de empresa, o que a Bormana faz hoje, que ela oferece de serviços? Teve uma evolução desse período, né? Como nós comentamos no início, 30 anos de atividade, e hoje a gente tem, assim, então, algumas empresas, algumas filiais. O nosso negócio ele se expandiu, e eu vou tentar passar brevemente assim por ele, para o nosso público também poder entender um pouquinho, e eu acho que isso pode contribuir com a nossa conversa. Então nós tivemos aí de 1990, né, até 2000, basicamente nós trabalhávamos só com sistema de injeção diesel, bomba injetora, bico, alguma coisa de turbina, né? Então atendendo esse público que nós comentamos no início. A partir do ano de 2000, nós ampliamos o nosso espaço, quer dizer, nós saímos de uma área de 160 metros para uma área de 15 mil metros de área de terreno, né, e 1.500 metros de área construída. Então, uma área teoricamente 10 vezes maior do que a gente usava antes. E aí nós percebemos a necessidade de ampliar a nossa oferta de produtos e serviços. E aí nós procuramos alguma coisa que tinha a ver com aquilo que a gente fazia. E na época, no ano de 2000, 2001, nós compramos uma outra empresa que existia já no ramo, que estava com alguma dificuldade naquele momento, e que era concessionária de uma marca muito forte também, porque do ramo de injeção a gente trabalha com a Bosch, que a Bosch é a número 1 até hoje, né, no mundo, em termos de tecnologia e autopeças. E a outra empresa que nós adquirimos, ela era uma concessionária da ZF, a ZF do Brasil, mas também tem a matriz na Alemanha. E aí era uma concessionária, então a gente tinha mais umas regras um pouco diferentes, e a gente começou a trabalhar com caixas de câmbio e direções hidráulicas. E a partir dali começou a ter uma demanda por venda de peças, né? E nós fomos então ampliando uma oficina multimarcas para-choque a para-choque. Então começamos a fazer motor, caixa, diferencial e todos os periféricos. Continuamos com as bombas injetoras, depois o sistema de injeção mudou para sistema de injeção eletrônica, né? E a gente continuou fazendo, então bomba injetora, sistema de injeção eletrônica, direção hidráulica, caixa de câmbio, motor, diferencial, compressor de ar, enfim, tudo o que uma oficina completa faz, né? Isso foi até 2006. 2006 nós então já éramos uma oficina bem grande, né, mais estruturada. E nós já comprávamos muitas peças de fábricas e abrimos uma divisão de distribuição de peças.
Isso em 2006. Em 2006 até 2010 a gente continuou nessa batida. Em 2011 nós começamos então a abrir filiais, aí abrimos uma filial em Caxias do Sul, depois 2012 Porto Alegre, depois 2013 São Leopoldo, aí tem uma passagem também para Santa Catarina através da DAS, nós começamos lá com primeiramente Içara, depois Chapecó e hoje Palhoça. Então hoje as nossas estruturas elas estão no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Com relação ao que a gente faz hoje, nós temos 3 pilares, né? Venda de peças, a distribuição de peças, de produtos, serviços multimarcas, em todas as linhas diesel, no caso, e nós vendemos também veículos, então, hoje, da Iveco, através da Matana, que foi uma empresa que nós constituímos o ano passado, começamos em fevereiro, e já estamos com 3 unidades, uma em Canoas, que é a nossa matriz, São Leopoldo, que é a primeira filial, e Caxias abrimos esse mês a primeira filial. Então vendemos Iveco na linha de veículos, toda a linha, toda a gama de produtos, a gente pode até detalhar eles depois, e também a linha de micro-ônibus da Volare através da Marco Polo, então o Neobus, e os veículos da Agrale também. Perfeito. Até para comentar a questão, vocês têm tanto a linha leve quanto a linha pesada no diesel, né? Para manutenções dentro da Bormana. Vocês trabalham com as 2 linhas, né? Nós temos a divisão que é a unidade da 116, na BR-116. É uma estrutura um pouco menor, mas mais bem localizada para atender só a linha de caminhonetes, né? E na matriz, que é na 122, na saída para Flores da Cunha, onde a gente atende ali, então, toda a gama de produtos, né? É claro que tem uma divisão, então, assim, como nós abrimos a concessionária Iveco em Caxias, então os veículos Iveco, alguns veículos da Ford, que ficou órfã agora, né, porque a Ford não está mais produzindo caminhões no Brasil, então, e tem uma quantidade de produtos muito grande rodando, esse cliente precisa ser atendido. Então, nós vamos atender ele também através dessa concessionária Iveco. Vamos atender, então, na concessionária Iveco, Ford, Iveco e Volkswagen. Na Bormana, que é a matriz, atendemos multimarcas e distribuição de peças. Na BR-116, na Bormana, nós estamos atendendo a linha leve, né, caminhonetes e veículos ligeiros, que a gente chama. E estamos agora, até o final desse mês, coincidentemente, no dia 30 de julho, nós vamos então inaugurar mais uma unidade, uma mega unidade, uma unidade bem bacana, que era onde era a antiga concessionária Volvo, na BR-116. Então também uma filial da Matana, onde vai ser então concessionária Volare e Agrale. Perfeito. Então, até corrigindo antes, eu acabei falando Matana e Iveco, que é hoje uma das filiais que tem, né? Mas na verdade é Matana Veículos, né? Sim, a razão social é Matana Veículos, a Iveco é o produto, na verdade, é a marca que a gente representa. Uma delas que agora vai ter a outra unidade lá na 116, então. Não, na 116 vai ser a unidade da Volare e da Agrale. Agrale. A da Iveco é aqui na RS 122, na entrada do Desvio Risso. Perfeito, então. E como é que foi a questão, assim, de adaptações? Porque o mercado, principalmente de veículos, ele cresce e ele se atualiza muito rápido, né? Sim. Então, eu acredito que como vocês sempre tiveram muito equipamentos específicos, até para a questão de injeção, como é que foi isso, se adaptar ao mercado que está toda hora correndo, né? Sim. Esse mercado ele é muito dinâmico, ele sofreu mudanças importantes nesses períodos, né? Então, se a gente fizer um histórico, né, pegar de 1968, 1970, praticamente até o ano de 2000, não houveram grandes mudanças, os veículos eram os mesmos, os mecânicos faziam um curso e praticamente passavam a vida toda fazendo a mesma coisa. Com o advento da injeção eletrônica e a eletrônica embarcada nos veículos, aí a coisa mudou de forma radical. Assim, então, isso também gerou muita oportunidade e também muita ameaça, quer dizer, muitas empresas ficaram no caminho, inclusive o nosso setor ele ficou bem complicado nesse momento, porque são investimentos pesados, equipamentos caros, e hoje assim a gente tem uma gama muito grande de pessoas em treinamento todos os dias, né? Precisa de equipamentos são caros, software, atualização de software, e o perfil também das pessoas que mudou, né? Então o mecânico ele era um mecânico analógico,
né, no passado, e hoje ele tem que ser um mecânico digital, né? Então é uma evolução muito grande, e essa mudança ela é muito complicada. Então tu sai de uma esfera assim de um mecânico que ele era assim uma caricatura, né? Ele trabalhava sujo, ele trabalhava todo, enfim, em condições precárias, né? E hoje tu precisa de um mecânico que ele é um técnico, ele lida com um computador no veículo, né? Então mudou muito isso. E essa mudança, quem conseguiu aproveitar tirou vantagem, e quem não conseguiu ficou para trás, né? Perfeito. E falando ali, que nem tu comentou das filiais que estão abrindo, acho que é importante a gente frisar também a questão da pandemia, que acabou preocupando muitos empresários, e frente a isso a Gormana vem expandindo, né? Como é que foi essa questão de gerar novas oportunidades, novos empregos, numa época que está tão difícil? Nós temos uma missão, né? Então, eu digo sempre assim, a gente tem que ter um propósito. Se o propósito não for forte, ele não sobrevive às dificuldades, né? Então, assim, a gente tinha um planejamento, nós sempre trabalhamos com os pés no chão, a nossa empresa sempre adotou uma postura de trabalhar com seriedade, com ética, com transparência, sendo leal a todos os que estão envolvidos no processo, fornecedores, clientes, colaboradores, né, e governo, inclusive, né, porque a gente reclama absurdamente da carga tributária, mas não se furta de pagá-la, né? Então eu acho que nós temos aqui mudar o sistema e não agir de forma a sonegar, né? Eu acho que nós temos que mudar isso para poder ter as empresas mais competitivas. E a gente tem muita esperança que isso aconteça nos próximos anos, pelo menos, né? E nós tínhamos um projeto, né? E a gente está executando ele. Então fomos, nesse momento, assim, atingidos, porque ninguém tinha no início do ano essa percepção do que nós enfrentaríamos nesse ano. Todos os indicadores, todas as análises, elas eram muito positivas. O ano de 2020, assim, tinha tudo para ser um ano excepcional. E a gente já vinha de anos ruins, né? Sim. E aí frustrou um pouco, porque se envolvemos ali tudo começou bem, janeiro, fevereiro, março vinha até bem, e aí quando entrou a pandemia, então virou uma pandemia, né? As coisas ficaram complicadas, fugiram um pouco do controle. No meu entendimento, e isso é uma opinião minha, né? Eu acho que tem muita política também nesse processo, me parece assim um certo despreparo, informações distorcidas. A gente recebe, agora usa máscara, agora não usa máscara, agora sai de casa, agora não sai de casa. O que é serviço essencial, o que não é serviço essencial. Bandeiras, né? Quando fecha, muda bandeira, quando assim, abre. parece um certo despreparo de quem está conduzindo. E a gente entende que é um momento atípico, e que tem que salvar vidas. Mas a vida não é só a vida, quer dizer, a vida é um conjunto das coisas. E nós precisamos também preservar a economia, porque se ela entrar em colapso, a coisa fica complicada. Então essa questão das bandeiras, eu tenho uma certa crítica pessoal com relação a elas, porque não tem tempo hábil de fazer as mudanças. Então eu acho que tem que ter medidas de controle, distanciamento, um isolamento, higienização, enfim, testagem das pessoas, medir temperatura, todos os protocolos de segurança, mas nós temos que retomar o trabalho. Nós temos que retomar o trabalho. E é isso que nós estamos fazendo. Então, eu já recebi até assim, várias palavras de incentivo nesses momentos, pela coragem assim, de continuar investindo, né, num momento difícil. Nós estamos abrindo praticamente no meio da pandemia 2 casas enormes, né, onde nós vamos contratar no mínimo ali mais de 60 empregos diretos. Nossa, né, num momento em que todo mundo está admitindo, num momento que as pessoas estão passando por dificuldade. Só que nós enxergamos, Michele, a coisa um pouco adiante, né, então isso vai passar, e se a gente conseguir passar e passar bem por isso, lá na frente nós vamos começar a colher de novo os resultados que a gente espera, né? Então, eu acho que nós entramos bem na crise, né? Isso também é uma coisa positiva, porque a gente entrou numa situação razoável, uma condição financeira razoável, tranquila, equilibrada, e quando surgiu essa pandemia, nós tomamos as medidas necessárias, os ajustes que a gente fez, e adequações, segura compras, enfim, faz tudo o que é possível fazer para alinhar o fluxo de caixa, né, e manter a empresa saudável. E aí optamos, foi uma decisão difícil, porque está com os contratos para assinar na mesa e alguém tem que assinar, ou não, ou declinar deles. Decidir. Né? Mas nós resolvemos seguir aquilo que a gente tinha planejado, e graças a Deus, no meu entendimento, assim, as coisas estão evoluindo bem. Eu acho que o pior já passou,
né? E nós vamos ter agora, ainda durante o mês de julho, agosto, né, que é meses frios, para nós aqui sempre foi um problema, até porque os hospitais ficam superlotados sem Covid, né? Com Covid a coisa piora um pouco, mas tudo leva a crer que nos próximos meses, eu imagino assim até setembro, as coisas voltem ao normal. Eu tenho expectativa que até o final do ano as coisas se organizem e que então 2021 finalmente teremos um ano positivo, né? Perfeito. A gente até estava comentando em outra oportunidade a questão de que quem não está no ramo empresarial não entende quando o empresário diz que não tem tempo de se organizar com essa troca de bandeiras. Mas quando se está no ramo empresarial tem muitas outras coisas além só do fecha a porta e abre portas, não é? Sim, é exatamente o que nós comentávamos. Então, imagina assim, a gente chega na sexta-feira, está tudo numa situação, tem uma expectativa, não sabe o que vai acontecer. E aí sai a bandeira, agora muda da laranja para vermelha. Então aí tu tem que, ou para preta, né? Então, lockdown total. Não tem como se organizar nesse tempo, porque não é uma coisa assim. Como é que tu comunica as pessoas, né? Que é que tu vai, vamos reduzir então agora para 50, né? Tá, que é que eu vou deixar em casa, né? E como é que eu faço o meu trabalho com 50? E eu nem estou falando da gente, até que é um pouco mais simples de controlar, a empresa é menor se comparado a grandes empresas, né? Mas eu fico me imaginando como o Marco Polo, como o Arrandão, como é que eles gerenciam isso? É uma coisa assim de louco, né? Me parece que não tem muita lógica nesse processo, as coisas têm que ser feitas com mais coerência, e o pessoal está todos nós estamos tentando se adaptar. E eu acho que nós vamos sair também dessa pandemia com algumas coisas positivas. Eu acho que nós vamos ter um novo normal, né? Então vai ter coisas diferentes, eu acho que vamos levar alguns aprendizados e que vão servir até para que as empresas também melhorem a sua capacidade. Eu acho que algumas coisas não voltam mais a ser o que era. Uma das coisas que a gente percebeu ali é que realmente tem algumas atividades que elas podem ser feitas em home office eterno, quer dizer, e aí isso abre uma oportunidade, quer dizer, principalmente na área de vendas, em áreas que tu pode trabalhar à distância, né? Ou tu trabalha com projetos, por exemplo, né? Então, claro, tem uma operação que ela precisa estar ali, não tem alternativa. Mas tem várias atividades que elas podem, daqui a pouco, ser mais positivo para todos, tanto para a empresa quanto para os colaboradores, né? Até a questão de não ter deslocamento e... qualidade de vida, tudo, né? Até porque algumas também possibilidades do home office tu consegue ajustar alguns horários, né? Então, isso acaba abrindo uma oportunidade para alguns ramos se adequar a isso, né? É uma tendência, assim, o que nós precisamos também, e eu espero que isso aconteça, e já tenho visto alguns movimentos nesse sentido, é que nós temos que flexibilizar as leis trabalhistas. Isso, assim, é uma visão antiga que as pessoas têm, eles imaginam nos debates, né, a gente percebe assim acalorados, principalmente os sindicatos, né, imaginando assim, não dá, não, tem que desonerar a folha de pagamento, nós precisamos gerar emprego. Agora foi visto assim com essas medidas de governo, né, de auxílio, né, nesse momento difícil, que nós encontramos lá 40 milhões de pessoas que simplesmente não existiam. Então, esse pessoal está na informalidade. Então, tem muito mais pessoas completamente desassistidas na informalidade do que pessoas que estão na CLT, vamos dizer assim, né? Então, às vezes, e por que elas não estão na CLT? Porque tem gente que não consegue estar na CLT. O custo ele é muito caro, basicamente ele dobra. E ele dobra e não vai para o funcionário. Então, o funcionário acaba, às vezes, recebendo menos, né? E a empresa tem um custo alto. Então, eu acho que essa tem que mudar isso. Nós temos que flexibilizar essa questão das leis trabalhistas para poder gerar emprego. Tem que gerar segurança jurídica, né? Hoje a gente também não tem muito isso, né? Então tem que ter segurança jurídica e eu acho que flexibilizar esse assunto para que as empresas possam realmente contratar com mais facilidade. Hoje é difícil contratar, é um risco quando tu contrata alguém, né? Nós temos uma política de contratação e eu fiz isso durante muitos anos. Agora não com todos, mas ainda os cargos principais eu participo do processo seletivo e eu tenho uma visão de contratação assim. Quando eu contrato as pessoas, eu digo para as pessoas assim, olha, a nossa expectativa é de te contratar para a vida inteira, né? Bom, isso é uma expectativa daquele momento. Pode ser que não aconteça,
por qualquer uma das partes. Se a pessoa não se sente bem, não gosta do que faz, surgiu oportunidades novas. Enfim, tem variáveis que estão fora do nosso controle, né? Mas nós temos hoje, né, para colaborar com esse assunto, 12 funcionários, por exemplo, que nós temos desde o início das atividades, né? Inclusive, pessoas essas que eu devo fazer uma homenagem especial agora, nesse dia 30, onde nós completaríamos 30 anos de atividade. Então, eu acho que trabalhar com as pessoas são a parte mais importante de qualquer empresa, Michele. Assim, tu precisa de tecnologia, tu precisa de inovação, precisa estar acompanhando as tendências, mas ainda no nosso segmento, que é o nosso segmento, ele é assim, comércio e serviço. Ele é feito por pessoas. Não tem máquina que faça a venda, não funciona assim, sabe? É relacionamento, é bom atendimento, é conhecimento, a pessoa está ali dando o seu melhor, né? Então, para ter pessoas boas, tu precisa ter um conjunto de coisas positivas, porque senão também ela não fica, né? E até para a pessoa trabalhar melhor também, porque quando a pessoa gosta de onde está trabalhando, ela se sente confortável, ela rende mais também, né? Ela se dedica mais ao trabalho. O ambiente de trabalho é onde as pessoas passam a maior parte do tempo delas acordadas, né? Então, se pegar um dia de 24 horas, vai dividir por 3, então basicamente teria assim 8 horas trabalhando, 8 horas dormindo e 8 horas outras coisas, né? Mas tu observa que a maior parte do tempo das pessoas, elas passam no ambiente de trabalho. Então é importantíssimo assim, que tu tenha um ambiente agradável, que a pessoa se sinta bem, que ela se sinta motivada, né? E isso tem que ser bom para os dois lados, senão não funciona, né? Perfeito, então. A gente já está indo para o final da nossa entrevista, então. Gostaria de pedir que tu deixasse um recado final para as empresas, para os empresários que estão passando por esse momento, uma dica, uma visão tua. Olha, eu penso o seguinte, assim, ó, eu acho que o Brasil, nós precisamos gerar empregos, né? Então, uma das minhas críticas, inclusive na época de faculdade, é que nós deveríamos ter mais disciplinas de empreendedores, formar empreendedores. As pessoas não tem que ter medo. É que o Brasil ele é hostil para empresários. O empresário no Brasil ainda ele sofre muito preconceito e assim, não em todos os ambientes, mas tem ambientes que é visto com uma certa ressalva, parece que é o patinho feio da história, né? E isso é ruim, porque nem todas as pessoas vão ter a disposição de enfrentar o que é ser um empresário no Brasil, né? Com esse arcabouço jurídico que a gente tem, com todos os entraves que a gente tem, legais que tem que ser cumpridos, né? E todas as dificuldades que tem. Por outro lado, as pessoas necessitam de emprego e renda. Que o melhor, eu digo assim, que o melhor Bolsa Família é o cara estar bem empregado, é o cara estar numa boa relação com a empresa, recebendo o seu dinheiro de forma digna, tendo dignidade de vida, né? Então, o que eu pediria assim, para os empresários que nesse momento, os que puderem, né, que façam o possível para manter as pessoas empregadas, né, não vamos dispensar por qualquer coisa. Nós mesmos, até o presente momento, não demitimos ninguém por esse motivo, né? E pelo contrário, nós estamos contratando pessoas. Então, assim, claro que tem que sopesar todas as questões, a nossa condição está permitindo fazer isso, mas eu gostaria assim que o pessoal tivesse consciência de segurar o maior número de pessoas possíveis, porque nós vamos passar por esse momento, e assim que a gente passar por esse momento, nós vamos ter momentos bons pela frente, e se a gente entrar bem nesses momentos, nós vamos depois colher algum lucro ali na frente, né? Então, eu acho que é um esforço que nós temos que fazer coletivo, e vamos cada vez mais, assim, todo mundo junto, se cuidar agora nesse momento, né? Passar por esse momento difícil de coronavírus, né? Tentar realmente mitigar os efeitos desse vírus, proteger as pessoas que estão nos grupos de risco, né? E passar por esse momento e passar bem, né? E depois, a partir dali, todo mundo se empenhar ao máximo para nós recuperar de novo esse país e colocar ele nos trilhos, assim, para ser uma coisa legal e todo mundo ser feliz, né? E colocar nos eixos de novo, né? Então, eu agradeço a tua disponibilidade. Já parabenizo a Bormana pelos 30 anos de história, que venham muitos outros anos de sucesso e cada vez expandindo mais a empresa. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, contem com a gente, né? Se precisarem, nós estamos à disposição. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Agradeço a disponibilidade de todos vocês por terem acompanhado o programa com a gente.
acessem as redes sociais da Bormana, acompanhem o trabalho da empresa também, que ela é uma empresa muito importante aqui para nossa região e, como o Irineu comentou, já é Santa Catarina também, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E até o próximo programa.